Finalmente chegou o primeiro banner pós-lançamento do novo Black Clover, com Lich e o pessoal do Sol da Meia-Noite. Mas será que eles são bons? Será que vale a pena mesmo gastar neles? Ou será que não vale a pena gastar seu tempo com eles? Hoje eu vou dizer pra vocês se eles valem a pena ou não e qual deles é o mais forte para cada situação. Então vamos começar o vídeo. Bom galera, olá, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aí. Obrigado a todos que estão assistindo aí essa série de Black Clover. E hoje, né, chegou, né, dia 19, na verdade ontem, chegou o banner do Lich, do Raya, da Fana e do Veto, né? Do Veto, que são personagens do Olho do Sol da Meia-Noite e estavam previstos para chegar hoje. Mas será que eles realmente valem a pena, né? Vale a pena realmente estar gastando neles? Bom, a gente vai dar uma analisada nos banners aqui e eu vou te dizer os próximos banners aí para te recomendar o que fazer se você quiser gastar um personagem forte. Então você deixou o like aí para ajudar no engajamento do vídeo, então bora pro vídeo. Bom galera, só queria corrigir uma coisa aí no vídeo passado sobre equipamentos, em que eu falo que esse embaixo do ataque é o ataque médio, mas na verdade não é, o ataque mágico. Burro! Agradeço a galera que me corrigiu nos comentários. Também que você pode misturar vários sets específicos aí pro seu personagem ficar mais forte em certos valores. No evento aqui eu queria avisar para vocês que tem um novo evento também. Clicando aqui para baixo você tem o fornecimento de estrela nascente. E nesse evento aqui você pode inserir um código e ganhar algumas recompensas e você monta seu esquadrão compartilhando o seu próprio código. Então você pega seu código, compartilha para uma pessoa que tem conta e meio que vocês vão fazendo várias missões aqui, né? Meu já tá cheio. Vocês vão fazendo várias missões aqui e resgatando as recompensas até chegar num bilhete garantido de SR e SSR. Então só para você saber, tá rolando esse evento aqui. Mas vindo aqui, né, no Invocar, temos os novos personagens, né? Lich, Raya, Fana e Veto. Vamos começar aqui pelo Lich, né? Vamos começar dando uma olhada aqui no Lich, já que ele é o mais visado aqui, já que ele é forte, né? Querendo ou não, o Lich é forte porque ele tem bastante crítico, ele tem um aumento de crítico muito bom. Vocês podem ver que as passivas aqui dele tem uma que é de crítico, basicamente que todas as skills dele aumentam a taxa de crítico, então ele é um personagem para causar crítico. Vocês podem dar uma olhada aqui que a taxa de crítico dele é bem alta, né, nos valores finais, e também o ataque mágico dele é bem forte. Já para as traits dele, né, ele tem uma passiva que deixa ele imortal, né, se a vida dele tiver com menos de 30%, então ajuda a sobreviver em um turno. Na habilidade normal, como eu falei, ele aumenta o crítico dele, né, pode aumentar bastante o ataque mágico dele, né? Com isso, ele consegue perder, né? Ignorando a defesa inimiga, né? Quando ele realiza o ataque. Basicamente, causa esses buffs em si mesmo antes de atacar, né? Essa skill aqui é bem legal mesmo. E também tem a skill principal, que vai manter a taxa de crítico em nível 3, mano. Então é bem alto o crítico dele aqui nessa habilidade, mais os valores de ataque mágico que vai aumentando. Então basicamente é assim que ele faz. Vocês podem ver que ele tem múltiplos hits, né, em todas as habilidades dele. Então o que surge mais chances de infligir ataque crítico. E a skill principal, né, que é essa skill chatona, né, ele com boss atrapalhou pra caramba. Então esse é o Lich. Já aqui, galera, pro Raya, o foco dele aqui é em reforço. Então basicamente você vai usar essa habilidade aqui, né, que vai te conceder copiar reforços inimigos, para depois você usar o skill, né, que vai realizar um ataque extra se tiver algum reforço equipado em alguém, e também vai te conceder um próprio reforço, né, aumentando o seu próprio dano e te ajudando meio que a buffar, né, essas skills aqui, né, que ganham benefícios quando tem algum reforço ativado. A passiva dele basicamente é recuperação de PV, né, quando o reforço termina, né, a cada turno, e também pode conceder, né, aumento de ataque, né, até 3 vezes. Então ataque acumulável. Então ele basicamente é bem legal e trabalha em cima desses reforços. Ele tem as habilidades bem parecidas com a do Yami, né, e o poder dele, né, foi referenciado aqui, né, como copiar reforços. Então ele vai copiar qualquer tipo de reforço aqui, né, nessa segunda habilidade em quem você atacar, e basicamente vai começar a se buffar com isso. Então ele trabalha em cima desses reforços aí. Bom galera, o Veto aqui ele é um pouquinho diferente, já que ele é um defensor, né, ele é um defensor vermelho, e já que as passivas dele envolvem um pouquinho mais de fortificar. Por exemplo, você tem essa aqui, né, que concede 15%, né, de fortificação assim que você usar o roubo de vida, que é uma das habilidades dele. Ele usa bastante, né, você tem aqui na habilidade 2 que ele usa o roubo de vida. Se você tá com menos PV, né, menos de 60%, então ele vai realizar um roubo de vida. Esse roubo de vida vai te dar PV, né, equivalente ao dano que você causou, e ainda mais ele aumenta o próprio dano causado, então é bem legal. Ele vai ter uma redução de 7%, né, quando um chefe atacar ele. Também ele vai infligir desarme, né, vai reduzir o dano causado em 23% quando o inimigo te acerta com esse debuff. A provocação dele, né, fica só no ataque combinado, que é triste, né, acho que poderia ter encaixar alguma provocação, acho que seria legal também. Então é basicamente para você primeiro, né, usar a segunda habilidade, que é o roubo de vida. Então você usa primeiro esta habilidade e daí trabalha em cima das outras, né, com os efeitos ativados do roubo de vida, né, que ele trabalha bastante nisso.
Então basicamente é assim que funciona. Vale detalhe que ele, no nível máximo ele tem um poder de PV, né, muito absurdo, né, chega a 77 mil, é bastante coisa. Então ele é um defensor que tanca bastante. E também tem um valor de ataque até que alto. Já no caso da Fana aqui, galera, ela é baseada em burn basicamente, que é queimar o inimigo, né? Tem 80% de chance, né, de infligir a queimadura por 2 turnos. E essa queimadura dá bastante dano até. O oponente vai sofrer até 20% de ataque e ataque mágico, né, de burn, né, no início de turno, né, acumulando até 3 vezes. No segundo habilidade, o interessante é que ela também tem roubo de vida, né? Então quando ela ataca alguém, né, com essa habilidade que tá sofrendo burn, né, ela vai recuperar PV, né, em comparação com o ataque causado. E na skill dela, basicamente, ela vai dar um reforço, né, de todos os ataques aumentados. Então, basicamente, é assim que funciona essa personagem aqui, né? É feito para causar burn e aumentar um pouco seus buffs. Assim, né, você vai causar o burn e vai recuperar com um pouco de PV, né, com o roubo de vida. E só para terminar as passivas dela, né, você ganha um pouquinho de dano causado aumentado se sua vida tá em 100% e também o dano favorecido causado. Então, essas são as habilidades da Fana. Então, aqui vocês podem ver que até que são personagens bem legais, né? Depende muito do seu time. Por exemplo, o Rai aqui, ele é baseado em reforços, então você pode fazer um time baseado em reforço, né? Principalmente colocar um curandeiro, alguém que dá uns buffs, aí ele vai basicamente copiar os reforços do inimigo. O Lich aqui já é o caso de crítico, né? Trabalha mais independente, né? Feito para você basicamente rushar a vida do inimigo rápido, né? Para você acabar com o problema rapidamente. Então isso é bem legal. A Fana aqui ela é até que legal, só que o problema dela é pouca vida. Ela, se eu não me engano, nos status máximos chega a 40 mil de vida, então é um problema que ela tem. Mas o dano de burn é bem legal. Já o Veto aqui é um defensor aqui que até que tanca pra caramba. Só que ainda acho que talvez os 3 acima, né? Os 3 que eu falei anteriormente são um pouco melhores. Então é o banner aqui que, se você quiser, são personagens que vão render, né? Você vai ganhar partidas. Tá legalzinho ali eles no PVP. No PvE também, né, pra você dar uma farmadinha. Mas é isso, o problema é que tem personagens melhores pra chegar. Por exemplo, você tem os personagens de Season aqui, né, e esse banner aqui vai acabar em 4 dias. Vai vir um novo banner de Season, esse banner tem a Noelle. É o bom que você vai dar para você pegar com chaves, né? Então recomendo você buscar chave, então não é o problema. O problema é que daqui uns dias vai chegar o banner do Julius, né? Entre 23 a 24 ou o começo do ano que vem vai chegar o banner do Julius. Esse sim que você tem que guardar. Se eu fosse tu, eu guardaria para ele, já que é um personagem bem bacana e forte até hoje, lá no chinês, né? Então você pode até escolher summonar eles ali. Acho que o melhorzinho aqui é o Lich e o Raya, mas saiba que tem personagens melhores chegando, né? O Julius, se eu não estou enganado, vai vir ali pela 3ª season, se eu não estou enganado, né? Então, preparem seus bilhetes porque ele é bem legal. Então é isso, né? Eu queria falar aí sobre esses banners que chegaram pra vocês, como eu falei, né? São ótimos personagens, principalmente o Lich e o Raya, mas vai depender do que você quer fazer, né? Que build você quer fazer, que time você quer fazer. Por exemplo, um time de reforço ali é melhor o Raya, né? Um time que dá muito reforço. Ou um time que dá bastante vida ali pro Veto, né? Pra ele ficar basicamente mortal. E o Lich até que funciona independente, né? Ele tem um crítico bem alto e consegue se autossustentar, na minha opinião. Mas deixa o seu like e se inscreve aí pra esse vídeo tomar relevância, galera. Também comenta aí se você gastou nesses banners e o que você achou dos personagens no geral, né? Mas é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!